Olá, alunos do terceiro ano, estamos com mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje é Ciências da Natureza, e hoje nós vamos falar sobre o solo, né? O que é o solo? Então, o solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados, minerais e matéria orgânica. Só lembrando que então, uma pessoa segurando ali um punhado de terra na mão, então esse é o solo, né? Então, o solo, alunos, é o chão, isto é, a superfície, a parte sólida, mais externa, né, do planeta. Então, né, na qual nós andamos, em que há condições, então, para o desenvolvimento da maior parte dos seres vivos, né, como os micro-organismos, né? Também há plantas e animais. Esses micro-organismos são as bactérias, os fungos, né, que nós não conseguimos enxergar. Também a terra, ou barro, né, que vemos no chão, faz parte do solo, assim como a areia da praia. Então existe o solo arenoso, o solo rochoso, o solo argiloso, né, que é o barro. Então, existe todo esse tipo de solo. A parte abaixo do solo é o subsolo. É nele, então, que as raízes das plantas, né, das árvores, encontram água e nutrientes, que são, então, usados, né, para o crescimento da planta, né, e o desenvolvimento delas. Na parte mais profunda do solo, né, abaixo do subsolo, encontramos uma parcela das rochas que deram origem, então, ao solo, conforme nós estamos vendo aqui nessa imagem, ó, camadas do solo. Então, aqui, ó, o humus é aquela camada fértil, né, do solo, né, onde ali se decompõem as matérias, né, os micro-organismos, então, aqui, né, as bactérias, o fungo, elas fazem com que esse humus, né, então, todo ali restos de alimentos, restos de animais mortos, então ela fica forma esse humus, essa camada fértil, então, do solo. Aí tem o solo superficial e o subsolo, aonde então se desenvolvem as raízes, né, das plantas, né? E depois abaixo temos as rochas, né, onde é a origem, então, ao solo. É no solo, alunos, que se desenvolve a maior parte dos vegetais. Então, é por essa razão, que nós, seres humanos, passamos, então, a cultivá-los, né, com o objetivo de obter alimentos e produtos derivados. Então, essa atividade chama-se agricultura. Então, veja qual a importância do solo, tanto para o ser humano como para os animais. Os animais também comem capim, que se desenvolve no solo, e o ser humano precisa do alimento, da vaca, da carne, né, os derivados ali, da vaca, né, do boi, e ele se alimenta, então, do vegetal que é produzido no solo. Olha a importância do solo. E o ser humano também cultiva o solo, observando aqui esse tratorista, né, ali, provavelmente adubando ali a sua lavoura, né, sua plantação, a sua agricultura, né, e aqui do lado vendo uma grande agricultura já, então, plantada. Esse outro agricultor, então, preparando, assim, o solo para, então, plantar ou semear, então, a semente para a produção. Como atividade, realizando ali com a ajuda de seus familiares, né, ou até mesmo recorrendo à videoaula, explicação, né. Leia o texto, depois realize as atividades. O solo, também chamado terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta. Assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do solo que retiramos partes de nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das vezes, construímos nossas casas. Então, depois de ler o texto, você vai completar, né? Completa as frases de maneira que fiquem corretas, né? Então, aqui temos a palavra pessoas, animais e solo. Então, o é parte da crosta terrestre onde nascem diversas plantas, onde vivem as e muitos outros. Você vai, então, estar assim preenchendo. Depois, a segunda atividade, né? Número 2, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O solo também é chamado de terra ou chão, falso ou verdadeiro. Vai colocar a letrinha V para verdadeiro e F para falso. O solo é formado de pequenos pedaços de rochas
e restos de plantas e animais? Vai responder também. Na superfície terrestre, podemos encontrar apenas um tipo de solo? Na superfície terrestre, podemos encontrar diversos tipos de solo? Você vai colocar, então, V para verdadeiro, F para falso. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha uma boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.